Olá, turminha aí de casa, tudo bem com vocês? Aqui é a Proaline Befa, eu estou bem, graças a Deus, espero que vocês também estejam. E hoje nós vamos para a nossa terceira aula no livro de Daniel, do profeta Daniel, servo fiel de Deus, e que é um livro que está lá no Antigo Testamento e faz parte da nossa série Longe de Casa. Já estudamos sobre a vida do profeta Jonas e agora vamos falar da vida de Daniel e seus amigos, que, como vocês se lembram, foram levados para longe de casa, para um lugar chamado Babilônia. Lembram-se disso? Vamos escrever aqui hoje esse nome que eu falei nas duas aulas passadas. A Babilônia, crianças, não era apenas um reino, não. A Babilônia era um império. Você sabe o que é um império? Quando um reino se torna muito grande e começa a conquistar outros reinos e outros povos e outros lugares e se torna bem grande, a gente fala que é um império. E a Babilônia se tornou um império. Foi o Império Babilônico. E qual é o nome, então, do rei de um império? É um imperador. E vocês se lembram que o imperador da Babilônia, o rei lá da Babilônia, também tinha um nome bem grandão, né? Maior do que esse daqui. A gente vai escrever na aula que vem, tá bom? O nome dele. Quem lembra qual que era o nome dele? Era Nabucodonosor. Vamos falar com a Pro de novo pra gente não esquecer que esse nome é difícil, né? Nabucodonosor. O imperador, o rei Nabucodonosor, ele não conhecia Deus, mas ele gostava muito de aprender e queria que a Babilônia se tornasse um grande império cultural, cheio de conhecimento e também muito belo, muito bonito. E aí, o que ele mandou fazer então, vocês lembram? Ele mandou que o seu servo escolhesse muitos jovens lá de Judá, que tinha sido disciplinado por Deus e exilado pela Babilônia, lembram? Porque eles não obedeciam, então Deus os disciplinou, né? E aí, esse povo, lá dentre esse povo, Nabucodonosor falou para o seu servo Aspenaz trazer jovens, bonitos, inteligentes que gostassem de estudar. E entre esses jovens vieram os nossos personagens principais, Daniel e os seus amigos, Ananias, lembram? Misael e Azarias. Eram os 4 jovens que foram exilados lá de Judá para a Babilônia. E vocês lembram também que aconteceu algo muito triste? Que mudaram o nome deles para Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego, para que eles se esquecessem do Deus de Judá, para que eles se esquecessem do seu Deus, do Deus verdadeiro. E aí esses nomes agora diziam respeito a deuses falsos lá da Babilônia. Mas esses jovens, como eu disse na aula passada, eles eram o quê? Fiéis ao Deus verdadeiro. E mesmo tendo mudado o nome deles, isso não adiantou não. Eles não queriam se curvar aos deuses falsos e nem à cultura da Babilônia. Então, Daniel tomou uma decisão e foi assim. Foi isso que eu contei na aula passada, no finalzinho da aula passada, né? Então vamos abrir a nossa Bíblia hoje e continuar estudando para saber o que aconteceu depois que Daniel tomou essa decisão e falou com Aspenaz. Vamos lá. Daniel, capítulo 1, do versículo 10 ao 14. Já tá marcadinho aí na sua Bíblia o livro de Daniel? Mais fácil de achar do que o de Jonas, né? Porque ele é maior. Então abra lá. Daniel, capítulo 1, versículos 10 ao 14. Então, eu vou abrir aqui a minha Bíblia. Vocês lembram que quando Daniel falou com Aspenaz, ele pediu para que ele permitisse que ele e seus amigos, Daniel e seus amigos, não comessem das
finas iguarias e comidas que o rei tinha em sua mesa. E também pediu permissão para que não bebessem o vinho que o rei também bebia. E nós aprendemos na aula passada que Deus age nos ímpios e ele fez com que Aspenaz concordasse e compreendesse o pedido de Daniel, não é? Mas o que será que aconteceu depois disso, crianças? Será que Aspenaz simplesmente falou que sim? Aceitou o pedido de Daniel e seus amigos? Ou será que ele falou mais alguma coisa nessa conversa com Daniel? Vamos ver lá no versículo 10, olhem só. Deus fez com que ele compreendesse Daniel, mas olha só o que ele disse no versículo 10. Tenho medo do meu senhor, o rei. Então, Aspenaz, ele queria, sim, atender o pedido de Daniel, mas ele tinha medo. Olha o que ele falou. Eu tenho medo do meu senhor, o rei Nabucodonosor, porque foi ele que disse que vocês deveriam comer tudo que ele come, tudo que está na mesa dele. Foi ele que disse isso. E se eu não der a comida para vocês e ele ver que vocês estão mais abatidos, mais fraquinhos, mais feinhos, eu poderia morrer. E agora? Aspenaz queria sim ajudar Daniel, mas ele tinha medo, claro, do rei Nabucodonosor, um rei poderoso, cruel. Então, vejam só o que Daniel fez. Aspenaz tinha pedido para uma pessoa se encarregar da alimentação dos jovens, de todos os jovens, e de Daniel também, lá na Babilônia. E esta pessoa que se encarregava da comida era o cozinheiro-chefe. Então, Aspenaz tinha falado assim para ele: eu quero que você se encarregue da comida de todos esses jovens e dê para eles o que há de melhor aqui na Babilônia, assim como o rei se alimenta e bebe, que eles também sejam tratados assim, certo? Sim, senhor. Então, esse cozinheiro, né, que ficava lá preparando a comida, era o responsável por alimentar aqueles jovens. Então, Daniel, com muita sabedoria, foi até lá conversar com o cozinheiro-chefe. Então, com todo cuidado, ele se aproximou e disse: com licença, senhor, gostaria de fazer um pedido. Será que o senhor poderia fazer uma experiência conosco e por 10 dias não nos dar nem a comida e nem a bebida que o rei mandou que nos desse? E faça uma experiência, apenas 10 dias, nos dê somente legumes e água. E aí depois você pode olhar para nós e para os outros jovens. E, dependendo do que o senhor observar, o senhor tome a sua decisão sobre o que nós comeremos. E o cozinheiro-chefe ouviu tudo e... sim, isso me parece bom. Vamos fazer essa experiência. Então, Daniel, com a sua sabedoria, conseguiu convencer o cozinheiro e o eunuco a não comer nem beber as coisas que o rei tinha determinado. E no meio daquelas coisas, com certeza tinha alimentos que os judeus, o povo de Deus, tinham sido proibidos de comer. Porque vocês sabiam que o povo de Israel tinha uma alimentação que Deus tinha determinado para eles. Hoje não temos mais isso, mas o povo de Deus, que era separado, tinha regras para tudo. Bom, o que será que aconteceu depois dessa experiência, hein? A Bíblia diz que o cozinheiro fez aquilo por 10 dias e deu somente os legumes e a água para Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E depois de 10 dias, o que vocês acham que aconteceu?
Eu vou contar isso só na aula que vem, porque agora a gente tem uma lição muito importante para aprender com essa aulinha que eu acabei de dar para vocês. Sabe qual é a lição? Essa daqui, ó. O sábio fala com inteligência. Vamos ler de novo comigo? O sábio fala com inteligência. Entenderam? Como assim, Pro? O sábio fala com inteligência? Sim, Daniel era muito sábio. Sabe por quê? Ele não chegou lá no cozinheiro e falou assim: eu não vou comer essa comida aí não, porque meu Deus não permite que eu coma essas coisas, e eu não quero comer isso daí não, e eu me recuso a fazer greve de fome. Não como mais. Não foi assim que Daniel fez não, ele não ficou fazendo showzinho e birra não. Não, o sábio fala com inteligência. Ele pensa para falar, ele fala com muita educação, com respeito. Ele pediu, por favor, para o eunuco e pediu para o cozinheiro para não comer aqueles alimentos e ainda deu a eles a ideia de fazer uma experiência. A gente pode fazer um teste para ver o que vai acontecer. E isso mostra como Daniel tinha sabedoria e como ele era inteligente. E, crianças, se você tem falta de sabedoria ou de inteligência e já conhece o Salvador, peça a Deus, porque Ele é quem nos dá a sabedoria. E você deve falar assim como Daniel falou. Se você já conhece o Salvador, se você conhece a Deus, se você já é um cristão, você deve falar sempre como Daniel. Nunca abandonar o seu Deus, nunca. Se na escola, alguém da sua família falar contra o seu Salvador, você nunca deve abandoná-lo, assim como Daniel foi fiel. Mas você deve falar com inteligência, saber conversar com inteligência com as pessoas, ok? Peça isso a Deus, porque é Ele que nos concede essa inteligência e essa sabedoria, tá bom? E se você ainda não conhece o Salvador, não tem de onde você conseguir a verdadeira sabedoria e inteligência. Arrependa-se e entregue a sua vida a Jesus, para que você seja assim como Daniel, um servo fiel, amado, protegido por Ele, tá bom? O nosso versículo de hoje é esse daqui, ó. As palavras do sábio lhe trazem benefícios, mas os lábios do insensato o destroem. Eclesiastes 10:12, versão NVI. Insensato é o tolo. Lembra que eu já falei bastante sobre o tolo aqui? Nós aprendemos na Bíblia que o tolo só faz coisa que vai dar errado, que vai trazer problemas para ele. E o tolo, ele não sabe falar. Os lábios, a boca dele, as coisas que ele fala, só trazem problemas a ele. Mas as palavras do sábio lhe trazem benefícios. Sabe o que é benefícios? Coisas boas. E foi o que aconteceu com Daniel. Bom, eu espero que vocês sejam assim, através da ajuda do nosso Senhor e do Espírito Santo, tá bom? Então, até a próxima aula, vejo vocês e aguardo o versículo. Tchau, tchau!